Nas profundezas da Terra existe uma bola sólida de metal que gira independentemente da rotação do nosso planeta, como um peão que gira dentro de um peão maior que está envolto em mistério. Este núcleo interno tem intrigado cientistas desde que foi descoberto pela sismóloga dinamarquesa Inge Lehmann em 1936, e o seu movimento, a sua velocidade e direção de rotação, tem sido foco de décadas de debate. É novo por aqui? Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao... Um conjunto crescente de evidências sugere que a rotação do núcleo mudou drasticamente nos últimos anos, mas os cientistas continuam divididos sobre o que exatamente está a acontecer e o que isso significa. Parte do problema é que é impossível observar diretamente ou tirar amostras do interior profundo da Terra. Os sismólogos aprendem sobre o movimento do núcleo interno, estudando como se comportam as ondas de grandes terremotos que atingem a região. Variações nas ondas de força semelhantes que passam pelo núcleo em momentos diferentes permitiram aos cientistas medir mudanças na posição do núcleo interno e calcular sua órbita. A rotação diferencial do núcleo interno foi proposta como um fenômeno nas décadas de 1970 e 1980, mas as evidências sismológicas não foram publicadas até a década de 1990, disse Lauren Vazek, professora de física na Universidade James Cook. Mas os cientistas debateram como interpretar estas descobertas, principalmente porque observações detalhadas do núcleo interno são difíceis devido à sua distância e à informação limitada, disse Vazek. Com isso, os estudos dos últimos anos e décadas discordam sobre a velocidade de rotação e também sua direção em relação ao manto, acrescentou. Algumas análises sugeriram até que o núcleo não gira. Um modelo promissor proposto em 2023 representava um núcleo interno que antes girava mais rápido que a própria Terra, mas agora gira mais lentamente. Por um tempo, os cientistas relataram que a rotação do núcleo coincidia com a rotação da Terra. Em seguida, desacelerou ainda mais até que o núcleo começou a se mover para trás em relação às camadas de líquido que o rodeavam. Na altura, alguns especialistas alertaram que seriam necessários mais dados para confirmar esta conclusão. E agora outro grupo de investigadores forneceu novas evidências convincentes para esta hipótese de rotação interna do núcleo. O estudo, publicado em 12 de junho na revista Nature, não só confirma o abrandamento nuclear, mas também apoia a proposta de 2023 de que este abrandamento nuclear faz parte de um padrão de desacelerações e acelerações que dura décadas. As novas descobertas também confirmam que as taxas de câmbio rotacionais seguem um ciclo de 70 anos, disse o coautor do estudo, Dr. John Vidale, professor de Ciências da Terra na Dorset College of Letters, Arts and Sciences da Southern University. E estamos discutindo isso há 20 anos e acho que isso resolve o problema disse Vidale. E acho que resolvemos o debate sobre se o núcleo interno está se movendo e qual é o seu padrão nas últimas décadas. Mas nem todos estão convencidos de que o problema foi resolvido, e como a desaceleração do núcleo interno pode afetar o nosso planeta permanece uma questão em aberto, embora alguns especialistas digam que o campo magnético da Terra pode entrar em jogo. Um núcleo interno metálico sólido, enterrado a aproximadamente 5.180 km de profundidade, é cercado por um núcleo externo metálico líquido. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel e estima-se que seja tão quente quanto a superfície do Sol, aproximadamente 5.400 graus Celsius. O campo magnético da Terra puxa esta bola sólida de metal quente e a faz girar. Ao mesmo tempo, a gravidade e o fluxo de fluido do núcleo externo e do manto puxam o núcleo. Ao longo de muitas décadas, o impulso e a atração dessas forças causaram flutuações na velocidade de rotação do núcleo, disse Vidale. O movimento oscilante do fluido rico em metal no núcleo externo cria uma corrente elétrica que alimenta o campo magnético da Terra, protegendo nosso planeta da radiação solar mortal. Embora o efeito direto do núcleo interno no campo magnético seja desconhecido, os cientistas relataram anteriormente em 2023 que o núcleo em rotação mais lenta poderia afetá-lo e também encurtar ligeiramente a duração do dia. Quando os cientistas tentam inverter o planeta, geralmente seguem dois tipos de ondas sísmicas: ondas de pressão, ou ondas P, e ondas de cisalhamento, ou ondas de qualquer tipo de matéria. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos,
as ondas S viajam apenas através de sólidos ou líquidos muito viscosos. Na década de 1880, os sismólogos notaram que as ondas S produzidas pelos terremotos não penetravam completamente na Terra, e assim, concluíram que o núcleo da Terra havia derretido. Mas algumas ondas P apareceram em locais inesperados à medida que passavam pelo núcleo da Terra, a zona de sombra e, como Lehmann chamou, criando anomalias impossíveis de explicar. Lehmann foi o primeiro a sugerir que as ondas P curvadas poderiam interagir com o núcleo interno sólido do núcleo externo líquido. Foi baseado em dados do grande terremoto da Nova Zelândia em 1929. Ao rastrear ondas sísmicas de terremotos que seguiram caminhos semelhantes no núcleo interno da Terra desde 1964, os autores do estudo de 2023 descobriram que a rotação seguia um movimento de 70 ciclos do ano. Na década de 1970, o núcleo interno girava um pouco mais rápido que o planeta. Desacelerou por volta de 2008, e entre 2008 e 2023 começou a mover-se ligeiramente na direção oposta ao manto. Para o novo estudo, Vidal e seus coautores monitoraram ondas sísmicas geradas por terremotos em momentos diferentes nos mesmos locais. Eles encontraram 121 exemplos de tais terremotos entre 1991 e 2023 nas Ilhas Sanduíche do Sul, um arquipélago de ilhas vulcânicas no Atlântico a leste do extremo sul da América do Sul, que ocorreram entre 1971 e 1974. O núcleo está girando, Vidal disse, o que afeta o tempo de chegada da onda. A comparação do tempo dos sinais sísmicos quando atingiram o núcleo mostrou mudanças na rotação do núcleo ao longo do tempo, confirmando um ciclo de rotação de 70 anos. Segundo cálculos dos cientistas, o núcleo começará a acelerar novamente. Em comparação com outros estudos sismográficos básicos, que medem terremotos individuais à medida que se movem através do núcleo, independentemente de quando ocorrem, usar apenas terremotos emparelhados reduz a quantidade de dados disponíveis, tornando o método mais complexo, disse Vazek. No entanto, segundo Vidal, isso permitiu aos pesquisadores medir com mais precisão as mudanças no spin do núcleo. Se o modelo da sua equipe estiver correto, o ciclo nuclear começará a acelerar novamente dentro de 5 a 10 anos. Os sismógrafos também mostraram que durante o seu ciclo de 70 anos, o núcleo gira e acelera em taxas diferentes, o que exige uma explicação, disse Vidal. Uma possibilidade é que o núcleo metálico interno não seja tão forte quanto esperado. Se ele se deformar enquanto gira, poderá afetar a simetria de sua velocidade de rotação, disse ele. Os cálculos da equipe também sugerem que o núcleo tem rotações diferentes para movimentos para frente e para trás, acrescentando uma contribuição interessante ao debate, disse Vazek. Mas a profundidade e a inacessibilidade do núcleo interno significam que a incerteza permanecerá, acrescentou. Quanto a saber se o debate sobre a desnuclearização realmente acabou, precisamos de mais dados e melhores ferramentas interdisciplinares para explorar mais esta questão, disse Vazek. Mudanças na rotação do núcleo, embora possam ser rastreadas e medidas, são praticamente imperceptíveis para as pessoas na superfície da Terra, disse Vidal. Quando o núcleo gira mais lentamente, o manto acelera. Essa mudança faz a Terra girar mais rápido, e a duração de um dia encurta. Mas tais mudanças de rotação se traduzem em meros milésimos de segundo na duração do dia, disse ele. Em termos desse efeito na vida de uma pessoa, ele disse: não posso imaginar que signifique muito. Os cientistas estudam o núcleo interno para aprender como o interior profundo da Terra se formou e como a atividade se conecta em todas as camadas subsuperficiais do planeta. A região misteriosa onde o núcleo externo líquido envolve o núcleo interno sólido é especialmente interessante, acrescentou Vidal. Como um lugar onde líquido e sólido se encontram, essa fronteira está cheia de potencial para atividade, assim como a fronteira entre o núcleo e o manto e a fronteira entre o manto e a crosta. Podemos ter vulcões na fronteira do núcleo interno, por exemplo, onde o sólido e o fluido se encontram e se movem, disse ele. Como a rotação do núcleo interno afeta o movimento no núcleo externo, a rotação do núcleo interno é considerada uma ajuda para alimentar o campo magnético da Terra, embora mais pesquisas sejam necessárias para desvendar seu papel preciso. E ainda há muito a aprender sobre a estrutura do núcleo interno, disse Vazek.
Metodologias novas e emergentes serão centrais para responder às perguntas em aberto sobre o núcleo interno da Terra, incluindo a rotação. Agradeço a todos que chegaram até aqui, e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo.